O mal líquido tem a surpreendente capacidade de se disfarçar de um modo eficiente e de recrutar preocupações e desejos humanos, demasiadamente humanos, colocando-os a seu serviço sob justificativas falsas, ainda que dificílimas de desmascarar e contestar. Para piorar, um bom número de recrutas é seduzido para o voluntariado. O mal líquido, como todos os líquidos, tem a surpreendente capacidade de fluir em torno dos obstáculos que aparecem em seu caminho. Como outros líquidos, ele os inunda, encharca, impregna e frequentemente corrói e dissolve, absorvendo a solução em sua própria substância para fortalecer ainda mais o seu corpo. Tendo impregnado o tecido da vida cotidiana e se entranhando em seu próprio cerne, o mal líquido, se identificado, faz com que todos os modos de vida alternativos pareçam implausíveis e irreais. Esse aqui é o início, é o prefácio do livro do filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman e de Leonidas Donskis, também um filósofo. Depois da vinheta, a gente fala sobre o mal líquido. Até já. Antes de começar a falar a resenha do meu último livro do desafio de 12 livros para 2021, esse mal líquido é justamente do mês de dezembro, fica aquele nosso convite. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, e ao se inscrever, não esqueça de apertar o sininho, para que toda vez que eu coloque um vídeo novo, o YouTube te avise. Sendo inscrito ou não, não deixe de comentar lá embaixo. Diga se você tem o hábito de ler livros sobre filosofia, seja pensamento mais antigo, como de Platão ou Descartes, ou se você prefere os filósofos mais recentes, né, como Nietzsche, vamos botar aí entre aspas, porque Nietzsche é do começo do século XX, o Bauman ou Leônidas. Inicialmente, como eu sempre faço, eu vou começar a falar dos autores que vão aparecer aqui do meu lado, a foto deles. Primeiro, do Bauman. Eu tomei contato com Bauman quando eu fiz pós-graduação em 2008, e a minha professora Rosemarie, ela me apresentou, vamos dizer assim, ao Bauman. Ele nasce em 1925 e vem a falecer em 2017. O Leônidas é um pouco bem mais novo do que ele, porque nasceu em 1962, mas viveu menos, porque morreu um ano antes, em 2016. O Leônidas foi filósofo, cientista e historiador. O Bauman foi sociólogo, como eu disse, e também foi filósofo. Uma das suas obras mais famosas é Amor Líquido. Eu tomei contato com ele lendo primeiro O Mal-Estar da Modernidade, que é um livro muito bom e eu recomendo também. A partir daí eu li o Amor Líquido e agora o Mal Líquido, porque o Bauman tem muito esse conceito de que a pós-modernidade colocou a gente numa liquidez, ou seja, as coisas não são mais sólidas, você não tem mais o que apontar. Devido a elas mudarem muito e ser tão voláteis, ele considera como sendo líquidas. Então, qual é a diferença que ele e o Leônidas colocam aqui? Eles dizem inicialmente que o mal era antes, né, de iniciar a pós-modernidade, a partir da década de 50, 60, era coeso, era palpável. Ele dá um exemplo, justamente, Hitler. Era um mal que você sabia, que todos estavam cientes de que iam lutar, iam vencer e que o mal ia acabar. Não de uma forma para sempre, lógico, mas pelo menos aquele mal da guerra, aquele mal que matou mais de 4 milhões ou 5 milhões de judeus, ele ia ter fim. E teve. Então esse é um mal sólido, porque você o identifica.
O mal líquido, não. O mal líquido está na propaganda que faz com que você crie desejos sem necessitar. Isso é um tipo de mal. O mal líquido está na fake news, que faz você acreditar em uma notícia que não é verdadeira, confundindo a sua mente e fazendo com que você passe a desacreditar. É por intermédio do mal líquido que você passa então a não crer em mais nada. Ele cunha uma expressão que ele usou em um outro livro dele, que é NHA, nha, que significa não há alternativa. Isso para ele e para o Leônidas começou com a Margaret Thatcher. A partir dela e da sua política neoliberal, política de cortes de incentivos sociais e fazer com que o pobre realmente continue pobre e o rico cada vez mais rico, fez com que não há alternativa, ou seja, isto é assim e pronto. Se você é pobre, você é pobre, se você é rico, você vai sempre ficar rico, porque o meio econômico, a política, junto com o mercado financeiro e o setor financeiro dos bancos, vai sempre te enriquecer. E aquele que não tem capital, aquele que mal ganha para conseguir sobreviver, vai continuar pobre e NHA, não há alternativa. Falando agora do livro físico em si, ele tem 201 páginas e é dividido em 4 capítulos, né? Esses capítulos são de pessoa a não pessoa, ou seja, quando você não conta mais e deixa de ser uma pessoa, um indivíduo e passa a ser apenas um número estatístico e não levado em consideração os seus anseios e os seus desejos. Tem também de Kafka a George Orwell, ou seja, nós vivemos em um mundo em que as distopias pensadas por 1984, por George Orwell, estão se tornando realidade num mundo kafkaniano, ou seja, um total absurdo que há 50 anos atrás, 60, a gente não imaginaria que isso aconteceria na realidade, mas apenas nos livros desses autores. Onde pode ser encontrado, o capítulo 13 é onde podem ser encontradas as grandes promessas da modernidade, medo e delírio no admirável mundo novo, ou seja, nós vivemos sob a égide do medo, é o medo que muitas vezes alimenta a sociedade. Ultimamente, apesar desse livro ter escrito em 2016, o medo da pandemia e da Covid-19 está movimentando o mercado de máscaras, de vacinas, de remédios. Então, a sociedade com medo, ela compra e ela alimenta o capitalismo e ela empobrece aqueles que estão mais pobres, que não podem comprar, como os países que não têm direito, que não têm condições de comprar. Vacina, morrem. Então, assim, é o NHA, não há alternativa. Voltando de novo. E, por fim, Sombra de Ancestrais Esquecidos, onde ele vai revisitar o maniqueísmo, vai até ao cristianismo, como era o maniqueísmo naquela época e como é o maniqueísmo hoje. O livro é muito bom. Eu acho que recomendar ele é pouco. Todos nós deveríamos ler para nós entendermos em que mundo nós estamos vivendo, para nós entendermos que isso não é localizado. O mal líquido, ele é global, ele acontece no Brasil, ele acontece nos Estados Unidos, ele acontece na Europa, ele acontece na Ásia, na Oceania, enfim, em todos os continentes. Ele está aí e os dois filósofos são bastante pessimistas. Eles não acham que isso vai terminar assim. Isso vai demorar e eles, inclusive, quando concluíram esse livro, esse ensaio, eles têm esperança, mas não conseguem ver uma solução. O livro é dividido da seguinte forma. O Leônidas começa a falar, ele propõe vários argumentos, e aí o Bauman vem e contrapõe ou concorda com esses argumentos, dando exemplos, e muitas das vezes um não concorda com o outro, mas outras vezes eles concordam. Isso faz com que o livro fique rico. Quando o Leônidas fala, a tipologia usada pela editora é esta aqui. É uma letra pequenininha, né? Vocês vão ver aqui que eu marquei várias coisas. Quando é o Bauman, a letra já é maior. A fonte usada já é maior para deixar
bem claro que é um outro filósofo, um outro sociólogo que está ali debatendo aquele tema. Então, o livro é da Zahar, não poderia deixar de ser, que é uma editora que, quando se trata de assuntos assim mais filosóficos, ela tem vários livros, e o texto, a tradução, foi bem feita, é do Carlos Alberto Medeiros. Mas tem uma coisa que você, se quiser ler esse livro, vai precisar se acostumar. Eles falam principalmente da Europa. Eles citam muito en passant os Estados Unidos e não citam o Brasil ou América Latina ou qualquer outro país. Eles centram a análise deles na Rússia, nos países Balcãs. Eles falam também um pouco da França, da Alemanha, da Polônia também, mas eles não falam de outros países. Então, é uma análise localizada, mas que eles deixam claro que isso também, como eu falei, serve para todos os outros países, já que nós vivemos numa globalização das mídias, uma globalização financeira e etc. Se você gostou desse vídeo, é aquilo que eu já disse no início. Não deixe de dar o seu like e nós nos encontramos num próximo vídeo. Até lá!